Boa tarde a todos aqueles que estão aí hoje suando com todos nós, né? Parabéns a vocês, continuam aí no esforço. A gente olha hoje aqui à tarde e vê todos vocês, a gente só pode pensar numa coisa: vocês todos estão perseguindo seus sonhos, então parabéns. Porque lembrem de uma coisa: quem não faz os seus próprios sonhos acontecer, vai ser contratado por alguém para construir os sonhos deles. Então, parabéns a vocês mais uma vez. A gente vai começar hoje uma revisão básica da geografia para que vocês estejam bem preparados para a questão do Enem. Hoje, cada vez mais, as questões estão mescladas. É difícil, muitas vezes, você sair de um assunto totalmente em geografia e não adentrar no de história e vice-versa. Então, às vezes, as pessoas observam as questões e dizem: mas essa questão é de qual? É da área de humanas. É assim que a gente tem que começar a encarar, certo? Cada vez mais a gente precisa encarar dessa maneira. Você precisa compreender que você vai precisar dos conhecimentos dos dois, muitas vezes, para chegar ao final de uma questão, certo? Algumas dessas aqui vão puxar diversos temas, alguns muito importantes. Se a gente fosse colocar todos, iria necessitar aí de várias apostilas só para poder abranger. Então a gente tenta fazer ao máximo algumas conexões. Estejam atentos especialmente para as conexões, certo? São dicas, coisas que vocês podem estudar e aprofundar quando chegarem em casa, certo? Algumas não tiveram tempo de ser citadas ou não deu para colocar aqui, enfim. Mas isso não quer dizer que você não possa deixar de procurar elas depois. Bom? Então vamos começar aí com a primeira. Olha só. Algumas imagens estão pequenas, nós vamos tentar mostrar aqui. Certo? Eu peço desculpas porque eu sempre, quem já veio aula aqui comigo sabe que eu sempre trago minhas multimídias, fico sempre ao máximo, ela bem organizada para vocês, mas realmente não foi possível dessa vez colocar algumas coisas a mais. Mas a gente vai tentar melhorar o máximo possível aqui o tamanho para algumas imagens na apostila que ficaram pequenas, certo? Mas o restante é a gente discutir aqui, e essa é a parte importante. A primeira questão, ela tem um texto tirado de uma reportagem de algo que ocorreu há não muito tempo atrás, certo? Mas que estava muito conectado a uma realidade que se arrasta pelos dias de hoje, não só no Brasil, mas fora daqui. Aí vem a parte legal dessas relações. A questão está ligada com a ideia de migração em grande escala de bolivianos que está acontecendo para o Brasil. Não só de bolivianos, certo, que vieram, mas também de muitas pessoas que estão vindo da África, que estão vindo para o Brasil, certo? Nós estamos tendo uma migração consideravelmente grande nos últimos anos. Ao mesmo tempo, você vai assistir na televisão notícias sobre refugiados. E aí vai bater muitas vezes aquela dúvida: qual a diferença entre o cara que migrou, que está aqui, por exemplo, esse boliviano da questão, e o sujeito que é o refugiado que você vê nas notícias todo dia, chegando na Europa, alguns vindo para cá, inclusive, e para outros países. Nós estamos apostando muito nessa questão dos refugiados. Muito mesmo. Certo? Compreender o que é um migrante e o que é um refugiado, saber diferenciar os dois, vai ser uma coisa fundamental. Eu vou puxar esse pontinho da questão para explicar a vocês isso aí, tá certo? Então, observe aí, e quaisquer coisas você pode se aprofundar um pouco depois, mas a gente vai tentar mostrar isso aí. Vamos começar com a reportagem, porque na realidade a questão fala sobre esse tema, mas ela vai se direcionar para uma coisa bem diferente que tem a ver com indústria, certo? Mas vamos com o texto fazer essa puxada. Diz assim: quando os auditores do Ministério do Trabalho entraram na casa de paredes descascadas, num bairro residencial da capital paulista, parecia improvável que dali sairiam peças costuradas para uma das maiores redes de varejo do país. Não fossem as etiquetas da loja coladas aos casacos, seria difícil acreditar que através de uma empresa terceirizada, a rede pagava 20 centavos por peça a imigrantes bolivianos que costuravam das 8 horas da manhã às 10 da noite.
Os 16 trabalhadores suavam em 2 cômodos, sem janelas, de 6 metros quadrados, cada um. Costuravam casacos da marca da rede. Havia 2 menores de idade e 2 jovens que completaram 18 anos na oficina. Então, esse texto está mostrando a realidade que eu comentei. Muitos migrantes bolivianos que vão especialmente para São Paulo. São Paulo tem bairros em que não se fala mais português. Você só ouve falar em espanhol, porque todo mundo que mora lá é boliviano. Tem bairros que existe uma predominância assim, simplesmente absurda. Então nós estamos vendo o resultado de uma migração que está ocorrendo há algum tempo. A gente não ouve tanto falar dessa migração. Por quê? Por causa disso. Porque essas pessoas estão vindo para serem aproveitadas como uma mão de obra, literalmente escrava, como muitos gostam de colocar. Porque por mais que eles não estejam a correntes, a grilhões, como os escravos que foram trazidos da África há anos atrás tiveram, eles fazem parte do que muitos chamam hoje da escravidão moderna. Aquela do trabalho onde a pessoa é explorada sem direitos, trabalhando excessivamente, sem nenhum dos direitos básicos que os trabalhadores conquistaram. Agora, entretanto, esse cara é um refugiado? Não, ele não é um refugiado. Ele está dentro do grupo de pessoas que migraram por razões normalmente econômicas. A situação na Bolívia, para ele ter vindo para o Brasil, a situação na Bolívia é muito pior do que a que ele encontrou aqui. Por incrível que isso possa aparentar, certo? Então ele vive uma situação lá pior do que a daqui, então ele se sujeita a vir trabalhar. E outras pessoas vêm com ele. Então esse cara está vindo de certa forma, não se pode negar, por sua livre e espontânea vontade. Ele foi pressionado? Foi, por uma pressão econômica. Mas ele poderia ter ficado lá, certo? Ficar na Bolívia não colocaria a vida dele em risco. Vamos compreender, esse é o ponto fundamental. Ele não estaria em risco, por questão de vida, temer pela sua vida, ficando na Bolívia. Aí onde é que agora isso se diferencia do refugiado sírio, que a gente tanto tem ouvido falar na televisão? Sírios que arriscam a vida morrendo afogados no mar Mediterrâneo, na tentativa de se afastar, entre outros também que vêm do norte da África, em busca de uma melhoria de vida. No caso dos sírios em especial, eles buscam refúgio. Segundo a ONU, o refugiado, olha a definição, é aquela pessoa que por temores concretos foge do seu país, pois ele não se considera seguro e teme pela sua vida se ficar lá. Então, um refugiado é uma pessoa que foge do seu país por temores concretos para com a sua vida. Ou seja, ele teme perder a vida se continuar no país. Isso é um refugiado. Esse cara, ele vai pedir o refúgio nos países que ele acredita que a situação será melhor do que a sua. Ele muitas vezes vai ficar naquele país de forma indefinida. Ele não sabe quando ele volta. Mas ele deseja voltar, deseja, porque o refugiado, digamos assim, ele não buscou uma melhoria econômica necessariamente. O refugiado, ele está fugindo porque ele tem medo de morrer. Então o refugiado é diferente desse boliviano. Esse boliviano, ele veio em busca de uma melhoria econômica. Por pior que possa parecer a situação, em muitos casos ainda é do que o que ele tinha. A Acnur é o órgão da ONU especializado nesses refugiados. Uma outra coisa importante para você saber. Olha só, ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A garota propaganda da Acnur, talvez vocês já tenham visto, é a Angelina Jolie, né? Aquela atriz de Hollywood, que faz um trabalho muito bonito com os refugiados. Mas o ponto é que, o que essa Acnur pode fazer por refugiados? Não por esses bolivianos, mas pelos sírios que estão buscando refúgio aí pelo mundo afora. Normalmente ela pode fazer, primeiro, ela pode buscar com o governo do país para o refugiado ser aceito naquele país. É uma ideia.
Então o cara não está conseguindo voltar, porque o refugiado vive digamos assim, num assentamento, tá? É um acampamento que é criado para ele, ele fica lá para esperar uma solução ou que acabe o problema no país dele. Ele fica lá indefinidamente às vezes. Mas a Acnur pode chegar para o país onde ele está agora e dizer, olha, você não pode receber esse cara aqui no seu país como cidadão. Se o país aceitar, eles vão ser considerados cidadãos e o problema está resolvido, certo? Tem outra forma. Ela pode ainda buscar, no caso, um terceiro país. Como assim? Não é o que ele está, não é o país dele, um outro país. É uma segunda opção. E a terceira opção, que muitas vezes a Acnur começa com ela, é tentar levar o cara de volta para o país dele. Agora guardem essa ideia na memória, de forma, digamos assim, por livre e espontânea vontade. Eles não podem pegar os refugiados, a Acnur não faz isso. Joga tudo dentro de um caminhão, tranca e só despacha quando estiver no país do cara, certo? Então ele tem que falar com o refugiado, olha, o conflito lá no teu país passou. Aí o cara diz, passou, tem certeza? Passou. Você quer voltar? O refugiado vai olhar para as pessoas da Acnur e dizer, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tinha eu gastei para vir para cá. Eu vivo agora da boa vontade de quem manda comida, roupa e tal. Aí a Acnur diz, não tem problema. Nós vamos te preparar o transporte. Muitas vezes eles dão até alguns mantimentos para a pessoa retornar e começar a vida. São as 3 ações desse órgão. Muita gente não tem conhecimento do que é a Acnur e do que ela faz, certo? Pode ser um grande diferencial para quem vai tanto responder uma questão no Enem, quanto quem sabe, até um tema de redação. Já foi tema de redação migrações. Mas refugiados e migrações parecem, mas não são a mesma coisa. Ok? Então fica essa dica aí de início. Eu não tenho outra questão para encaixar isso melhor do que essa. Então eu peço essa para vocês terem uma comparação. Mas agora vamos retornar à questão. Vamos lembrar de novo. Então o que foi que aconteceu? O Ministério do Trabalho achou uma casa onde vários bolivianos estavam sendo mantidos em uma quase escravidão. Essas pessoas tiveram, foram vistoriadas, o trabalho era excessivo, certo? Por mais que aquilo fosse uma firma terceirizada, como ele diz, não tinha nenhum respeito por questões como, digamos assim, segurança do trabalho, direitos trabalhistas e tal. Aí pronto, diz assim, a comparação entre modelos produtivos permite compreender a organização do modo de produção capitalista a cada momento de sua história. Contudo é comum verificar a coexistência de características de modelos produtivos de épocas diferentes. Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de características de modelos distintos do capitalismo. O capitalismo, ele evoluiu ao longo da sua existência, no mínimo entre capitalismo comercial, capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo monopolista. São 3 momentos diferenciados. Agora, na época do capitalismo industrial, aconteceram várias criações, várias ideias de como melhorar a indústria. Foram apelidadas como Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e até mesmo outros como Volvismo. Esses 3 primeiros são os mais comuns. Ele diz que no texto você consegue perceber 2 dessas formas de organização do capitalismo, especialmente na indústria. Aí ele pede que a gente coloque aqui, assinale a opção que mostra as 2. Se a gente ler o texto com calma, vai ver que ele faz uma citação de que essa empresa dos bolivianos, ela é uma empresa terceirizada. Certo? Tá anotado aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétima linha. Na 7ª linha ele diz isso, empresa terceirizada. A empresa terceirizada, que é para a gente não perder tanto tempo que eu já gastei com essa questão, a empresa terceirizada, ela é uma característica típica de um momento que nós chamamos de toyotismo.
O toyotismo, ele caracteriza-se por empresas terceirizadas. O toyotismo foi criado lá no Japão. Então a ideia desse pessoal no Japão era jogar os trabalhos para outras áreas. Um dos pontos era tirar, inclusive, toda a responsabilidade de um único chefe e dividir até dentro da própria empresa. Eles fazem grupos. Então é assim, no Fordismo, uma pessoa era responsável por fazer apenas uma parte da produção. E o chefe tinha que ficar olhando ele trabalhar. No toyotismo, não é assim. Eles juntam várias pessoas, 10, 12, e dizem, vocês são responsáveis pela produção. Dividam-se e vejam como é que vocês vão fazer. Se vira. Então o cara tirou a responsabilidade de um chefe só e jogou para um grupo. Esse grupo tem que se reunir e procurar as melhores formas possíveis. É assim que funciona. Então é uma terceirização dentro da empresa, propriamente dito. E pode ser feito para outros lugares. Então é típica do Fordismo. Como ele começa já com ela, a gente do toyotismo, desculpe. Se ele já começa a falar do toyotismo, a gente pode ver que não é a A, não é a B, não é a D, né? Então você já vai diretamente para C, porque aparece o toyotismo. E a segunda relação é a relação do trabalho pré-fordista. Pré-fordista é o taylorismo. A ordem é essa, ó. Taylor, Ford e o toyotismo. Taylor era um cara que vivia numa época em que a indústria estava começando a se organizar. Ele era uma pessoa que organizava a produção industrial, explorando muito o funcionário, fazendo ele trabalhar várias horas por dia, certo? O taylorismo é o que você viu aqui acontecer. Mulheres, crianças trabalhando. Isso era típico da primeira revolução industrial. Então, típico num período que começa com as ideias, começa desorganizado, mas que vai entrar com as ideias de Taylor na segunda. Então aí seria o item C de casa, certo? Para a gente já adiantar essa primeira ideia. Como deu para ver, essa questão é uma questão que eu iria falar sobre indústria, sobre industrialização e, como eu posso dizer, as suas formas de organização. Mas você termina tendo ela mexendo com assuntos como migração. É assim. Então, as questões do Enem são desse tipo que você precisa começar a compreender cada vez mais. Quanto mais fácil você se adapta a essa mistura, melhor você está preparado. Na questão 2, ela vai mudar bastante a ideia. Ele fala sobre uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil, para explorar o mercado de pinhão manso. Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão manso, oleaginosa utilizada hoje na produção de biodiesel e de querosene de aviação. Olha só, o Brasil foi responsável na questão da biomassa pelas duas maiores invenções que se teve notícia nos últimos tempos. O álcool, o etanol e o biodiesel. As duas invenções são patentes brasileiras. O álcool, ele foi uma invenção fantástica, mas ele teve uma falha muito grande, que é o fato dele não ser possível de se utilizar em caminhões, porque o motor é pesado, muito forte, e o álcool evapora rápido, certo? Quem viveu os primeiros anos do pró-álcool no Brasil tem traumas de carro a álcool, né? Porque carro a álcool, eu me lembro bem que meu pai, ele acordava de manhã cedo para poder botar o carro para esquentar. Olha aí, quem é que faz mais uma coisa hoje dessa com carros flex? Não é mais necessário, né? O carro vinha com uma alavancazinha que a gente chamava de afogador. Tu puxava o afogador, aí o pedal do carro descia e o carro ficava acelerando lá sozinho. E ele deixava uns 5 minutos, às vezes, o carro da empresa esquentar. Porque, meu amigo, se você saísse num carro movido a álcool, logo que você desse partida, esse carro pulava igual um burro brabo e saía engasgando, 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 até ele esquentar. Ou seja, no caso, você teria uma dificuldade muito grande. Então, muita gente simplesmente amaldiçoou, odiava o carro a álcool. Só que você tem que compreender que o carro a álcool, pró-álcool, ele foi uma coisa feita, ele foi um projeto feito para um momento de crise.
Qual era a crise daquela época? Década de 70, tinha acabado o petróleo. Onde a gente comprava petróleo, lá no Oriente Médio, os poços tinham secado. Então estava todo mundo doido, desesperado. Mas professor, e o pré-sal? Ninguém sabia de pré-sal não, ninguém tinha nem ideia que isso existia. A gente não conhecia nem a nossa bacia de Campos. Ou seja, 80% do petróleo nessa época vinha de fora. Aí o pró-álcool foi uma medida desesperada. Tinha que sair alguma coisa errada, né? Mas hoje em dia você vê que com uns anos a mais de pesquisa a coisa se ajeitou. Mas a gente continuou num problema. Caminhões, trens não usam álcool combustível. Tinha um ditado que dizia assim: o álcool é o combustível certo para o Brasil, mas no veículo errado. Por quê? Porque o Brasil é movido a caminhão. Quem leva as coisas no Brasil são os caminhoneiros. Eles são os responsáveis por trazer e levar mercadorias aqui dentro. O que deixa o Brasil extremamente dependente do diesel. Aí um belo dia, um brasileiro, não, um cearense, criou uma fórmula de biodiesel. O professor Expedito Parente, professor da UFC, criou a primeira patente de biodiesel conhecida no mundo. A patente de biodiesel ele criou inclusive com uma planta aqui do Ceará, que é a engazeira, típica da região. Ele criou a partir dessa planta a ideia do que seria o biodiesel. De maneira simples, é um óleo diesel, só que feito de vegetais, tirado de óleo como de qualquer planta. Foi uma das maiores invenções dos últimos tempos, porque isso pode possibilitar no futuro a nós usarmos o diesel feito através de plantas. Foi um negócio fora de série, fantástico. Mas quer saber uma coisa melhor dessa invenção? Não é só isso não. O cara fez uma invenção da qual você pode usar. Hoje no Brasil, 100 plantas conseguem produzir óleo para fazer biodiesel. E tem umas plantas que, sinceramente, a gente nunca imaginou que elas iam prestar para alguma coisa. Quer ver um exemplo? Mamona. Mamona nasce em todo terreno baldio por aqui. Que eu me lembre, mamona a gente só usava para uma coisa quando era menina. A gente atirava de baladeira na cabeça uns dos outros com elas. Mas tirando isso aí, eu acho que nem o gado come aquilo ali. Mas a mamona produz um biodiesel de excelente qualidade. E tem esse pinhão manso, que também é considerado uma excelente planta para a produção de biodiesel. Só para finalizar a ideia do biodiesel, biodiesel dá para fazer até de gordura de frango, certo? Gordura de boi, de qualquer tipo de gordura animal. Mas o melhor dele ainda é o seguinte: sabe aquele pessoal que vende o pastel, que o cara já está com o óleo há tanto tempo que ele dá bom dia e o óleo responde, certo? Que ele joga o pastel lá dentro, um pastel mergulha, a gente não enxerga mais para onde ele foi, certo? Ele só sobe quando começa a inchar. Pois é, aquele óleo lá, ele é extremamente poluente. Muito, muito mesmo. Mas se você pegar aquele óleo e levar para uma usina de biodiesel, ele vira biodiesel. Mesmo queimado do jeito que ele está. Foi uma invenção fantástica. Agora, não se pode negar que a plantação é a primeira ideia que as pessoas têm. Então, o que ele está dizendo? Ele disse que uma empresa norte-americana está investindo nessa ideia do pinhão manso, modificando ele geneticamente. Então, a partir do texto, a melhoria agronômica das sementes do pinhão manso abre para o Brasil a oportunidade econômica de a. Ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a diferentes condições climáticas. Uma coisa legal aqui no Brasil com essa história do biodiesel é que a gente pode plantar um tipo de cultivo para cada região do Brasil. Dá para fazer biodiesel. A gente faz biodiesel com dendê lá no norte. A gente faz com girassol, soja, no centro-oeste, sul e sudeste. E a gente faz com pinhão manso e mamona aqui no nordeste. Mas esse pinhão manso que eles estão colocando, ele é geneticamente modificado, ele é híbrido. Significa que você vai poder plantar ele em mais lugares. Então, se ele antes só dava no nordeste, agora ele vai conseguir ser plantado no sudeste. E o pinhão manso, ele não é tão cheio de coisa para se cultivar quanto, por exemplo, a soja. Você planta ele com mais facilidade, ele resiste à seca, junto com a mamona. Então, realmente essa questão se demonstra correta. Mas vamos ver só as outras. B. Beneficiar os pequenos produtores camponeses de óleo pela venda direta no varejo. Não é esse o tipo de ideia que uma grande empresa quer aqui no Brasil, né? Nem sequer a gente para pensar nisso. Eles não se incomodam com o social, eles se incomodam com a produção. C.
abandonar a energia automotiva derivada do petróleo em favor de fontes alternativas. Vamos ter cuidado com isso, é muito importante ver, porque a gente já usa biodiesel? Já usa. A gente já usa 100% de biodiesel? Não. Mas a gente usa de álcool? Usa. Etanol a gente usa. Você pode chegar num posto e abastecer seu carro flex 100% com etanol. Dá para fazer. Mas não dá para fazer com biodiesel, não. Não, professor, o senhor está errado. Eu vi num posto acolá, está escrito na bomba, biodiesel. Tá mesmo, mas é enrolação do governo. É para deixar a coisa bonita. Se você chegar num posto BR, eu não sei se ainda está, porque era uma propaganda tão enganosa que talvez tenham tirado. Mas está lá escrito, biodiesel. Mas não é biodiesel. O governo, do período ainda do Lula, eles começaram a misturar o biodiesel no diesel. Igual o governo já faz o etanol na gasolina. Hoje o Brasil, a nossa gasolina tem 27% de etanol misturada nela. Então cada litro de gasolina, 270 ml daquele litro é álcool combustível nele. Certo? Com uma coisa mais ou menos desse jeito, 27%. E o biodiesel? O biodiesel hoje, ele estava até 2014, ele estava em 5% e finzinho, no caso, antes de outubro de 2014 estava 5% e em novembro ele chegou a 7%. Aí ele ganhou um apelidozinho, é chamado de B7. Toda vez que você ouvir essa simbologia, B2, B3, B4, B5, B6, B7, é a porcentagem de biodiesel misturada no diesel. Hoje são 7%. Mas eu vou ser bem sincero, faz muito pouco tempo a ideia. Então o Enem não gosta muito de coisas muito atuais, então tu fica entre esses 5% e 7% se de repente aparecer numa prova. Tá certo? Então 5%, 7% é a média. Então, realmente, ele não substitui. Não ainda, pelo menos. D. Baratear cultivos alimentares substituídos pelas culturas energéticas de valor econômico superior. Não, está errado. Isso, a própria questão se contradiz. Ele está dizendo que vai baratear o cultivo, o alimento, se o cara substituiu a área que ele plantava de alimento por mamona, por exemplo. Na teoria, isso vai aumentar. Por quê? Porque vai diminuir quem produz alimento e vai ter menos alimento sendo oferecido, então vai subir o preço. É um dos temores que as pessoas têm de se plantar muito material para biodiesel, certo? E reduzir o impacto ambiental pela não emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Outra questão, mesmo que o biodiesel e o etanol poluam menos, eles poluem. O que as pessoas gostam de dizer por aí é que como você planta alguma coisa para produzir biodiesel e cana-de-açúcar, então você, como é que eu posso colocar? Na hora que tu planta, as plantas que você cultivou sugam o CO2 que os carros estão gastando, estão jogando na atmosfera. Mas que libera CO2, eles liberam, certo? Menos, mas liberam, tá bom? Então, certamente, o item A, aí seria a resposta da questão 2. O colega perguntou aqui o seguinte: o que caracteriza o trabalho e o trabalhador terceirizado? Né? É uma coisa legal, porque às vezes a gente faz essa citação e a pessoa pode não ter, né, o pleno domínio da definição. E é importante, porque senão tu chega na prova, aí o que vai acontecer? A palavra aparece, tu não sabe o que ela é, tu não consegue fazer a questão. Okay? Terceirizado é quando você passa a, literalmente, digamos assim, passar um trabalho que era feito totalmente dentro da empresa para uma outra empresa. Vamos ser bem claros, um exemplo é sempre melhor. A Petrobras, ela faz concurso para os seus funcionários. Ela é uma empresa federal, então todo mundo que entrar na Petrobras, a priori, deveria ter feito concurso. Mas aí um belo dia a Petrobras acha que ela está gastando muito dinheiro com o pessoal da limpeza. E aí, o que eles fazem? Eles demitem ou simplesmente não contratam mais nos concursos o pessoal da limpeza e contratam uma firma terceirizada. Ou seja, eles contratam uma firma de limpeza. Aí essa firma presta serviço à Petrobras. Pronto, eles são terceirizados. Eles vão trabalhar na Petrobras, podem usar até uma farda da Petrobras, certo? Tem uma carteira assinada a priori, indiretamente pela Petrobras, mas eles não são da Petrobras.
certo? Eles não fizeram concurso, eles não têm os mesmos benefícios. Eles não têm, muitas vezes, inclusive, o mesmo treinamento, que é até um perigo, certo? Eu estive, anos atrás, em Mossoró, e tinha morrido 2 rapazes que faziam limpeza lá na região de Mossoró, na parte da Petrobras. Por quê? Eles fazem um treinamento muito rápido com o pessoal, que tem que estar logo para trabalhar. Então, eles não têm todo o treinamento normal a um trabalhador da Petrobras. O que tinha acontecido? Tu chega lá em Mossoró, meu amigo, é um fedor desgraçado de petróleo, porque eles guardam o petróleo nos tanques grandes, altos, praticamente aqui como a altura do nosso Paulo Sarazate, só lotado de petróleo, e tem uma escadinha daquelas de caracol para chegar lá. Os caras tinham acabado de chegar, curiosos com a ideia do petróleo. Quem não fica, né? A gente ouve tanto falar dele, aí é aquela história, poucas pessoas viram o petróleo, mas todo mundo sabe que ele é muito importante na nossa vida. Aí os caras resolveram fazer o seguinte: esperaram o chefe de segurança que fazia a ronda dar uma saída, correram e subiram na escada para dar uma olhada lá em cima. Negócio extremamente alto, certo? O cara, quando chegou, só viu eles dois pendurados assim, dando aquela olhada de menino, né? No que tem aqui dentro. Respiraram os gases de uma vez, ficaram tontos, caíram lá de cima, morreram todos os dois. Quer dizer, é uma pessoa que não entende o que o petróleo faz, o o risco que ele tem, aquela coisa toda, né? É o problema, às vezes, de fazer trabalhos terceirizados. É que você, às vezes, não contrata pessoas realmente especializadas naquela área. Mas isso é terceirização. 3. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. Eu acho que esse texto por si só está meio confuso, né? Tem uns nomes aqui esquisitinhos. Então, por exemplo, ele diz aqui, infraestrutura de monta. O que é isso? Quer dizer que lá no Centro-Oeste não tinha infraestrutura de indústria, certo? Nenhuma infraestrutura industrial. As indústrias estão chegando agora, eles estão tendo que fazer tudo novo. Por exemplo, a Hyundai, ela tem uma empresa agora de produção de automóveis lá, Goiás, região, se não me falha a memória, certo? Então, essas infraestruturas estão sendo todas montadas. É tudo novo no Centro-Oeste para eles, essa ideia de grande infraestrutura de urbanização. Porque era uma área muito agrícola, muito agrária. Há anos atrás, você ia para o Centro-Oeste, você ia para Goiás, você ia para o Mato Grosso, o cara perguntava para onde você estava indo, você estava investindo lá, ele já sabia que tu estava criando gado. Aí, com o tempo, entretanto, isso mudou. Se você hoje fala sobre a infraestrutura, sobre ir investir no Centro-Oeste, a pessoa já vai ficar com um pouco de dúvida. Por quê? Porque pode ser gado, pode ser muito comumente agricultura, porque está se tornando o nosso grande celeiro, Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso, soja, milho, tudo praticamente se produz lá. Tá? E ainda agora pode ser indústria. Então, tudo não se pode negar que está começando a se tornar bem mais amplo. Agora, o texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da industrialização voltada para o setor de base. Olha, o Centro-Oeste, ele não era realmente ocupado por indústrias, como ele diz aqui no texto. A indústria de base começou a ser produzida no Brasil aonde? No Sudeste. É onde se criou a Companhia Siderúrgica Nacional, Getúlio Vargas, é onde vai se criar a Petrobras, é onde se criou a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale. São as nossas grandes indústrias de base. Então não foi no Centro-Oeste, certo? B. Economia da borracha no sul da Amazônia. Bom, se ele está dizendo sul da Amazônia, ele já não está mais dizendo necessariamente Centro-Oeste, para começo de história, né? Tá? E não, isso aí não puxou as pessoas para lá, não. Isso até levou algumas pessoas para a Amazônia, mas não é relativo ao Centro-Oeste. C. Fronteira agropecuária que degradou grande parte do Cerrado. Isso aqui é correto. O pessoal saiu para o Centro-Oeste em busca de áreas novas para criar gado e plantar. E isso causou a destruição do Cerrado em grande quantidade. O Cerrado era deixado quase intacto lá. Por quê? Porque por muito tempo o solo do Cerrado era considerado ruim. Como é que o pessoal começou a resolver o problema? Qual é o problema do solo do Cerrado?
problema do solo do Cerrado é a acidez. Ele é um solo ácido. Tem muita acidez no solo do Cerrado. Aí o que acontece? Quando o pessoal foi descobrindo algumas técnicas para melhorar, eles viram que bastava fazer o processo que a gente chama de calagem. O que é calagem? Você joga cal na terra, mistura, é como tomar um antiácido, né? A gente está com uma bela de uma azia, o antiácido funciona basicamente como uma calagem para o nosso estômago, para eles no caso, no que diz respeito à acidez do solo. E aí a agricultura e a pecuária se desenvolveram maravilhosamente na região. O item C certamente está correto. Vamos só ver os outros. D. Exploração mineral da Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães é uma área de proteção ambiental. Não se faz exploração mineral na região. Extrativismo da região pantaneira. É outra área de proteção ambiental e que se trabalha lá no máximo com pecuária. Mas não extrativismo especificamente. Então o item C de casa aí é a questão 3. Certo? Na questão 4, ela vai falar sobre um tema bem interessante que é a questão do G20. Ela está um pouquinho defasada, tá? Então vamos atualizá-la para que a gente possa entender. Ainda que essa defasagem, sinceramente, ela pode ser facilmente justificada. Olha só, o G20 é o grupo que reúne os países do G7, os mais industrializados do mundo, a União Europeia e os principais emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina e vai. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consumo. O G7, como diz o nome, é o grupo dos 7 países mais ricos e mais influentes do mundo. Fazer parte do G7 não é só ser um país com muito dinheiro. Quer dizer que o que eles fazem influencia a vida dos países do mundo todo. Em outras palavras, quando eles espirram, a gente gripa. A ideia é que nós estamos hoje dependentes dessas 7 nações. Mas com o passar do tempo, outras nações cresceram e se destacaram. E por isso, terminou se criando uma nova definição, que era a ideia do G20. Afinal de contas, você misturava dentro dele um número maior de nações com suas características específicas dentro da economia mundial. Nisso está o Brasil, nisso está a China e assim por diante. Venhamos e convenhamos. A China não fica dentro do G7, mas você consegue imaginar literalmente hoje um mundo sem a China? É difícil, certo? A ideia de que tudo que a gente hoje tem praticamente vê vem da China. Então, fica complexo você tirar ele, no caso da nossa realidade, certo? E aí, a questão em si, diz assim, entre os países emergentes que formam o G20, estão os chamados BRIC. Hoje a gente fala BRICS, né? Colocando a África do Sul. Mas assim, venhamos e convenhamos, a África do Sul ainda não alcança o que os outros 4 alcançaram. Brasil, Rússia, Índia e China. Certo? Essas 4 nações são realmente as mais emergentes de todas. O Brasil está em crise, a gente sabe disso, certo? Mais do que ninguém. Mas assim, não se pode negar que nos anos que se passaram, tá? O crescimento do país foi grande e influenciou. Então ele ganhou o seu espaço nessa sigla. África do Sul, há quem goste de dizer que foi só por causa da Copa. Mas enfim, o ponto é que, termo criado em 2001 para referir-se aos países que, o que o termo diz? Apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Isso é uma realidade, com certeza. B, possuem base tecnológica mais elevada, certo? Nem todos, certo? Você vai notar que a gente às vezes ouve muito falar da Índia, mas a Índia tem apenas uma pequena parcela da população que tem esse desenvolvimento tecnológico, tá? A gente vai ver que muitas vezes isso aí é uma coisa que se generaliza. Então, nem todos têm essa base tecnológica. O próprio Brasil não tem ainda, certo? Muito do que nós temos de tecnologia é importado. Então, ainda não é nosso, ok? C. Apresentam índices de igualdade social. Aqui já morreu, né? Igualdade social a nível de Brasil, de China, Índia. Meu amigo, na Índia, tem aqueles Dalit, aquele povo que simplesmente são tão renegados dentro da sociedade que as pessoas não querem nem que a sombra deles encoste na outra. Como é que você pode ver igualdade social numa coisa dessa? Né? C.
apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global. É uma questão que você fica legal no Brasil, né? Mas quando você vai para a Rússia, essa diversidade ambiental não faz parte, é gelo que nem presta ali naquele país. Principalmente da parte do norte para cima. Então, a diversidade ambiental não é o forte lá. Possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial. Similaridades culturais para que povos mais diferentes, certo? Vamos só pensar, chineses. Você vai imaginar a cultura chinesa num paralelo com a brasileira, certo? É muito diferente, a diferença é gigantesca. Tem coisas que eles fazem lá que nos chocam, que para eles são certas, para eles são legais, faz parte, comer cachorro, por exemplo. O pessoal tem áreas da China que comer cachorro é uma coisa natural, né? Aqui, qualquer pessoa vai torcer muitas vezes o nariz para isso. Então, não tem a ver. Então, certamente, o item A é o adequado, ok?